João capítulo 2, a partir do verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Meus irmãos e amigos, como todos sabem, o Superman é um personagem fictício, um dos super-heróis mais poderosos. Ele foi enviado à Terra, ele não era um terráqueo, foi enviado à Terra e foi criado por um casal de fazendeiros que morava nas redondezas de uma pequena cidade lá do Kansas, Smallville, lá nos Estados Unidos. Os seus pais lhe deram o nome de Clark Kent. Quando ele cresceu e se tornou homem, ele se formou como repórter, se tornou um repórter e foi trabalhar num jornal chamado Planeta Diário. E lá ele conhece uma jovem, Lois Lane, e ele então se apaixona por essa jovem e começa a namorar com ela. Então no dia a dia, ele então é o Clark Kent, é aquele repórter, as pessoas o viam apenas como um simples homem, e um homem comum, um homem normal, que está ali fazendo o seu trabalho no dia a dia, tendo as lutas que todos os homens têm. Mas a Lois, que é a namorada dele, não vê somente um homem, porque ele se revelou para ela, ele se deu a conhecer, mostrou a sua real identidade, e ela sabia que ali não era um simples homem, mas um grande herói, alguém muito poderoso, alguém singular. Ela então sabia disso. Isso fazia toda a diferença na maneira como ela o via, como ela o tratava, como ela se portava em relação a ele. Irmãos, de forma semelhante, não na ficção, mas na realidade, o eterno Filho de Deus, ele se fez como um de nós. Ele veio a este mundo, ele assumiu a nossa natureza, mas sem pecado, e se tornou como um de nós, vivendo em nosso meio, aprendendo uma profissão, sendo um carpinteiro. E ele cresceu assim, dessa maneira. Já na sua adolescência se podia perceber algo diferente, mas isso nem todos percebiam. E no seu ministério, então, ele vai se dar a conhecer a muitas pessoas, mostrar realmente quem ele é, através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes. Muitos perceberam de fato
quem ele era, perceberam, contemplaram a sua divindade, os atributos da divindade, de que de fato ele não era um simples homem, mas ele, além de homem, de plenamente homem, ele era plenamente Deus, vivendo entre nós. E ao contemplar isso, as pessoas criam verdadeiramente nele, como Redentor, como Messias, como Deus homem. E, irmãos, é exatamente isso que o apóstolo João quer nos mostrar nesse evangelho. Ele escreve esse evangelho exatamente para nos mostrar a verdadeira identidade do nosso herói, do único herói realmente que existe, o Senhor Jesus Cristo. Quem ele é exatamente isso que ele vai mostrar em todo esse evangelho, inclusive nesse texto, que ao percebermos as palavras de Jesus, as ações de Jesus, nós possamos olhar além da sua humanidade e perceber a sua divindade, os atributos de onipotência, de onisciência, enfim, os atributos de Deus nele. É isso o que eu gostaria, irmãos, que nós percebêssemos. Que nós percebêssemos nesse texto que foi lido a divindade do nosso Redentor. Tanto na sua autoridade como no seu conhecimento. Então vamos olhar, vamos considerar, vamos perceber a divindade inicialmente do nosso Senhor Jesus Cristo na sua autoridade aqui nesse texto. Antes, porém, irmãos, quero fazer algumas explicações, porque vejam, aqui o nosso texto, nesse texto que o apóstolo João vai nos mostrar isso, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber que os eventos que são narrados aqui, eles se deram lá em Jerusalém, e isso durante a festa da Páscoa. E ali nós podemos perceber que Jesus estava ali naqueles dias, mas nós devemos entender também o contexto disso, porque a Páscoa era uma daquelas festas judaicas que todo judeu, a partir dos 12 anos, judeu do sexo masculino, tinha que participar, tinha que ir a Jerusalém para participar dessa atividade, dessa festa, e ali cultuar a Deus. Então a Páscoa era uma dessas festas religiosas estabelecidas por Deus para que o povo se reunisse em Jerusalém e prestasse culto, adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Então, nessas festas, como na Páscoa, estavam ali pessoas de todas as partes, não só da nação judaica, mas na verdade de várias partes do Império Romano. Viam judeus de todas as partes para estarem ali. Então, nessa época das festas, Jerusalém estava fervilhando de pessoas de todas as partes ali, reunidas para adoração ao Senhor. E é o que nós temos aqui. Jerusalém está ali, cheia de pessoas. Jesus e os seus discípulos, como judeus que buscam cumprir a lei, vão também a Jerusalém para ali estarem naquela festa estabelecida por Deus, a festa da Páscoa, na qual eles comemoravam aquela redenção lá do Êxodo, quando eles foram libertados. Deus estabeleceu ali a festa da Páscoa, em que cada família devia matar um cordeiro, passar o sangue na porta, para que quando viesse o anjo destruidor, o primogênito daquela casa não fosse morto. Então, e aí Deus estabeleceu isso que eles deviam comemorar. Então eles estavam comemorando aquela libertação lá da Páscoa. E a própria Páscoa apontava para o Senhor Jesus Cristo, que ali estava. Inclusive, Jesus vai morrer na Páscoa, não nesta. João vai registrar três festas da Páscoa, ou 3 ocasiões em que essa festa é comemorada. Aqui, lá no capítulo 6 e lá no final, quando Jesus morre exatamente na Páscoa. Então o contexto é, Jerusalém está lotada de pessoas de todas as partes do mundo, ali naquela cidade. Então, irmãos, o que acontece aqui? Nesse momento, Jesus, durante essa festa, ele vai manifestar a sua glória, o seu poder, a sua divindade. Primeiro na sua autoridade, nós vemos aí do versículo 13 até o versículo 22. E depois do versículo 23 até o 25, nós vemos que ele manifesta a sua divindade através do seu conhecimento. Então consideremos primeiro a divindade
de Cristo manifestada na sua autoridade. Então o que acontece? Jesus está ali em Jerusalém e aí ele vai ao templo, que era o centro da religião judaica, era o único lugar onde as pessoas podiam adorar a Deus. Deus tinha estabelecido ali em Jerusalém a sua morada na terra, por assim dizer. E era ali que o povo devia se encontrar com o seu Deus e prestar adoração ao seu Deus. E quando ele chega no templo, é importante entender, vejam, pense nesse prédio aqui. Nós temos aqui o prédio e nós temos um pátio aqui em volta. Então o prédio tinha sim esse complexo. Havia o prédio aqui do templo e havia em volta um pátio. E quando ele chega lá, nesse pátio, o que estava acontecendo? O que ele vê? Um verdadeiro mercado, um verdadeiro comércio está acontecendo ali. Estavam ali aqueles que vendiam, conforme o versículo 14, vendiam ovelhas, bois, ovelhas e pombas. Esses animais que ali estavam sendo vendidos, eles tinham um propósito. Eram os animais que eram oferecidos em sacrifício. Então, como vinham judeus de várias partes do mundo para Jerusalém, eles não tinham como trazer animais das suas localidades. Então, eles traziam dinheiro e chegavam lá, eles compravam esses animais para oferecerem sacrifícios a Deus conforme as suas condições. Os mais pobres ofereciam pombas, e aí os de melhores condições, ovelhas, e ainda os de melhores bois. Então, eles compravam para oferecer em sacrifício a Deus. Estavam ali também, conforme o mesmo versículo 14, os cambistas. Eles tinham os cambistas tinham as moedas que eram usadas ali, que eram aceitas no templo. As pessoas vinham de várias partes, então elas vinham trazendo dinheiro que era a moeda que era usada nas partes do mundo onde eles viviam. E eles traziam essas moedas. E aqui eles trocavam no templo para que eles pudessem, entre outras coisas, fazer as ofertas para a manutenção da casa de Deus. Então observem, irmãos, que esses animais e aqui esses cambistas trocando as moedas, esse comércio, ele era prático, ele era cômodo, e ele era até mesmo necessário para os peregrinos que vinham a Jerusalém. O problema não era o comércio em si. O problema era o local onde eles estavam fazendo isso, que era no templo. E o templo, meus queridos, diferentemente desse prédio aqui, ele era um lugar sagrado. Nós nunca devemos pensar nesse lugar que nós estamos aqui como o templo de Jerusalém. É totalmente diferente. Aquele lugar era um local sagrado. Era o único lugar onde o povo de Deus podia adorar a Deus. O que não é verdade hoje. Hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Como Jesus disse, nem em Jerusalém, nem neste monte, mas nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Seja aqui, debaixo de um pé de manga, no meio da rua, nós podemos realizar o culto em qualquer lugar. Porque o templo não é mais esse prédio. O templo hoje é a igreja, o povo de Deus. Então, aquele lugar era um lugar sagrado. Era o local da habitação de Deus. Era o princípio Emanuel, ou seja, Deus conosco. Esse lugar apontava para o próprio Cristo, como nós vamos ver nesse texto. Esse lugar apontava para o povo de Deus, a igreja do Senhor. Esse lugar apontava para a própria eternidade, como nós vemos lá em Apocalipse, que na Nova Jerusalém não haverá templo, mas Deus e o Cordeiro serão o templo do povo de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 21 nos dá conta disso. Então vejam como esse templo, o templo de Jerusalém, ele tinha uma significação grandiosa. Então apontava para Cristo, apontava para a igreja, apontava para a Nova Jerusalém, a habitação de Deus no meio do povo. Então era um lugar extremamente sagrado. Por isso, aquele comércio ali era altamente reprovável. E quando Jesus vê isso acontecendo, naquele lugar santo, ele então é tomado de um zelo piedoso, de uma indignação por aquilo que estava acontecendo. Ele faz um chicote, conforme nós vemos no versículo 15, azorragia, um chicote de cordas que ele faz ali. E ele
derruba aqui, ele começa a expulsar do templo ali aquelas pessoas, os animais, ele lança por terra as mesas dos cambistas e derruba tudo, ele acaba com aquela bagunça. Colocando a coisa de forma bem popular, ele chuta o pau da barraca. Porque eles estavam fazendo, como o próprio texto, como ele mesmo diz, versículo 16, estavam fazendo da casa do seu pai um local de comércio, um mercado. E aquele lugar não era para esse propósito. Aquele comércio podia ser feito, seria importante que fosse feito, como eu disse, era cômodo, mas devia ser feito em outro lugar, não naquele lugar santo. Aquele lugar era para adoração, era para louvor, é para expiação de pecados, cerimonialmente falando. Então era para isso. E então, quando os discípulos veem Jesus fazendo aquilo, eles se lembram da palavra de Deus, que diz lá, conforme está no verso 17, o zelo da tua casa me consumirá. Então essa palavra está se cumprindo ali, o Senhor Jesus Cristo expulsando aquelas pessoas, os animais, e reprovando-os por aquele comércio sendo realizado ali no templo. Então o que acontece? O que era de se esperar? As autoridades, quando diz aqui os judeus, versículo 18, os judeus vão pedir um sinal, vão pedir uma explicação disso. Esses judeus aqui provavelmente eram as pessoas responsáveis pela administração do templo. Então eles chegam para Jesus, versículo 18, esses administradores, esses judeus, e perguntam: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Então eles estão perguntando para Jesus: cadê as tuas credenciais? Com que autoridade você faz isso? Mostra-nos um sinal, mostra-nos algo que realmente indique que você tem autoridade para fazer o que você está fazendo. E realmente, irmãos, isso era de se esperar que houvesse essa pergunta. Por quê? Porque chega um homem ali, eles não conhecem esse homem chega e derruba tudo, aquilo que já era uma prática que vinha já há anos acontecendo, que era aquele comércio naquele lugar. Então eles querem uma explicação, eles querem um sinal, eles querem algo que demonstre que Jesus tem autoridade. Jesus já tinha demonstrado com que autoridade ele estava fazendo aquilo. Indiretamente ele disse, versículo 16 nos diz assim: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então ele está ali fazendo aquilo com a autoridade de Filho de Deus, do eterno Filho de Deus que se fez homem. Ele estava ali fazendo essas coisas na autoridade daquele que é Deus igual ao Pai, é o eterno Filho de Deus, que existe eternamente, que com o Pai criou o universo, que com o Pai criou todas as coisas. É com essa autoridade que ele está fazendo. Mas eles querem um sinal. E Jesus então diz algumas palavras que de fato eram muito difíceis, extremamente difíceis de serem entendidas naquele momento. Vejam aí o versículo 19. Jesus diz assim: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Naturalmente eles entenderam do templo físico, que Jesus estava falando do templo físico, porque de fato ali era extremamente difícil, impossível, a não ser pela ação do Espírito Santo, que eles entendessem o que Jesus estava dizendo. Então, quando eles estão falando de templo, Jesus purificou o templo, e agora ele diz: com que autoridade você faz isso? Que sinal você nos mostra? E Jesus disse: destruir esse santuário. Esse é o sinal que eu vou dar para vocês: destruir esse santuário, e em 3 dias eu vou reconstruir. E aí eles replicaram, versículo 20, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Então ele diz, isso é impossível. Esse templo ele foi construído em 46 anos. E você está dizendo que em 3 dias vai levantá-lo? Então, logicamente, eles não creram nisso. Porque esse templo, ele levou, vejam, quantos anos, quantas décadas para ser construído, e Jesus diz, em 3 dias. Mas o próprio João, o apóstolo João, quando ele escreve sob inspiração do Espírito,
ele dá a explicação. Aqui Jesus estava se referindo, verso 21, diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ele estava falando exatamente da sua ressurreição, destruir esse santuário. Ele seria morto. Os judeus teriam participação nisso, iriam levar o Senhor Jesus Cristo aos romanos para que os romanos o crucificassem. Mas em 3 dias, ele ressuscitaria dentre os mortos gloriosamente. Então ele está falando do seu corpo como sendo o templo. E aí, irmãos, nós aprendemos agora que o que ele está mostrando para esses judeus é que, na verdade, ele está fazendo aquilo ali, purificando o templo com a autoridade daquele que é o verdadeiro templo. Ele está purificando aquele templo físico, aquele templo que, na verdade, era a sombra dele mesmo, do Cristo. Porque quem é Cristo? É Deus habitando no meio do povo. Não era isso o templo? O templo não era o princípio Emanuel, ou seja, Deus habitando no meio do povo. Cristo é o Emanuel, conforme o próprio anjo disse a José, segundo o registro de Mateus capítulo 1, ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No templo, o que acontecia, meus irmãos, no templo? O templo era o local onde o povo de Deus se encontrava com o próprio Deus. Era o local onde o povo prestava culto a Deus. Nós vamos aprender no Novo Testamento que é exatamente através de Jesus que nós nos encontramos com Deus. E é através de Jesus que nós adoramos a Deus. O próprio Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ou seja, nós só temos acesso ao Pai através de Cristo, assim como o povo só tinha acesso a Deus através do templo. A palavra de Deus também nos diz, tanto em Hebreus capítulo 13, quanto em 1 de Pedro capítulo 2, que nós oferecemos os nossos sacrifícios de louvor agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A única adoração que era aceita era no templo. As pessoas tinham que ir para o templo e lá eles tinham que adorar a Deus. Eles não podiam adorar debaixo de uma árvore ou em outro local, mas lá no templo. E agora o Novo Testamento, a palavra de Deus nos mostra que a nossa adoração, ela só é aceita se nós fazemos em Cristo. Porque Ele é o verdadeiro templo. No templo, era onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios para o cancelamento de pecados em termos cerimoniais. Era lá onde os sacerdotes pegavam os animais e matavam esses animais no lugar daquelas pessoas, dos adoradores que vinham até ali. Jesus, Ele é o verdadeiro templo. E Ele é não só o verdadeiro templo, mas aquilo que está no templo. Ele é o sacerdote e Ele mesmo é o próprio sacrifício que nos aperfeiçoou, não de uma forma cerimonial, mas de forma verdadeira e definitiva de todos os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que por uma única oferta o Senhor Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre todos os que são santificados. Por uma única oferta. Então Ele é o templo, Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é tudo o que acontece ali no templo, porque Ele é o verdadeiro templo. Então é exatamente nisso, irmãos, é com essa autoridade, com a autoridade de quem é o verdadeiro templo, que Ele está purificando aquele templo que era apenas uma figura, que era apenas uma sombra que apontava para Ele mesmo. É com a autoridade do Filho de Deus que Ele está fazendo aquilo. É com a autoridade do próprio Deus, porque Ele é Deus habitando entre nós, que Ele está purificando aquele lugar. Então aquele lugar ali era do seu Pai. Aquele lugar ali era dele mesmo, porque Ele é Deus. Aquele lugar ali apontava para Ele mesmo, porque Ele é o verdadeiro templo.
Então, de uma forma figurada, Jesus está falando para aquelas pessoas, embora elas não tenham entendido isso, mas Ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade para fazer o que eu estou fazendo aqui. Ele é Deus. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é o verdadeiro templo. Por isso Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Mas vejam, irmãos, observem que nem os discípulos entenderam isso. A linguagem de Jesus foi tão difícil que eles só foram entender depois que Jesus ressuscitou. Vejam o versículo 22. Que ele diz, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, só depois da ressurreição, mais ou menos 3 anos depois desse acontecido, é que eles vão, quando Jesus ressuscita, então eles, iluminados e dirigidos pelo Espírito, conforme a própria promessa de Cristo, eles entendem que aquela palavra de Jesus, que aquela palavra que foi proferida ali, Jesus estava se referindo não ao prédio, mas a Ele mesmo como o verdadeiro templo. Irmãos, e aqui nós temos um princípio maravilhoso. Eu queria que você ouvisse com muita atenção isso aqui. Ouçam esse princípio. É que a palavra de Deus, ou a compreensão, na verdade, às vezes, a compreensão da palavra de Deus nos vem não no momento em que nós a ouvimos ou a lemos, mas tempos depois. Esse princípio é muito interessante. Vejam, os discípulos, eles só vão compreender isso mais ou menos 3 anos depois do acontecido. Cristo proferiu a sua palavra, eles não entenderam nada na hora, mas depois o Espírito os iluminou e eles compreenderam o que estava sendo dito. Isso então nos mostra que às vezes a palavra de Deus é como uma semente que você lança no solo seco. E ela fica lá, como se estivesse morta, como se nada fosse acontecer. Mas quando vem a chuva, ela germina. E de repente você vê o solo rachando e o brotinho surgindo. E ali se forma uma planta que produz. Assim é a palavra de Deus. A maioria de vocês não conhece a agricultura, não tem familiaridade com a agricultura. Mas aqui alguns eu sei que tem. E antigamente existia uma prática entre os agricultores. Esses agricultores pequenos, eles faziam assim, geralmente, como o inverno era mais regular, o inverno que nós chamamos aqui é o período chuvoso, é claro, eles tinham uma prática. Geralmente, final de dezembro, início de janeiro, começavam as chuvas. Então eles plantavam, às vezes final de novembro, o tempo seco, a terra seca, ou início de dezembro, porque eles esperavam que iria chover no finalzinho do ano, início do ano, final de dezembro, início de janeiro. E aí a semente ficava ali. Parecia que não ia acontecer nada. Quem não entendia de agricultura pensava, esse pessoal é doido. Essa terra seca, essa semente vai se acabar aí. Mas quando vinha a chuva, final de dezembro, início de janeiro, então, quando você olhava para a roça, você via os vários brotinhos surgindo ali, crescendo. E ali você tinha uma plantação de arroz que iria produzir muito. Assim é a palavra de Deus. Às vezes, no momento, você pode não entender, mas o Senhor Deus é poderoso para fazê-la frutificá-la depois. Isso, irmãos, tem implicações importantíssimas para a nossa vida. Por exemplo, isso é uma grande esperança, um grande encorajamento para aqueles que ensinam a palavra de Deus, para pastores, para professores da escola bíblica, para pais, para crentes que evangelizam. Na verdade, todo crente devia evangelizar. É uma esperança. Às vezes você
prega, você ensina, você evangeliza e nada acontece. E você diz, não vai dar em nada. Às vezes você desanima, se entristece. E muitos até desistem. Mas nós devemos guardar a fé, nós devemos nos manter firmes e esperar, porque o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Tem um caso aqui entre nós interessante sobre isso. Na verdade, 2 casos eu quero contar. Um entre nós, por exemplo, a Tayane, hoje ela não veio. A Tayane, ela é amiga do Samuel desde do ensino fundamental. E aí eu comecei a evangelizá-la. Ela e a avó dela, indo na casa dela, e comecei a trabalhar com ela. E eu ia lá e a Tayane só concordava com aquilo que eu ensinava e tal. E aquilo ali então me desanimou, porque assim eu não via progresso. Tudo que eu falava, concordava, mas não via grandes interesses. E aí simplesmente eu, na minha incredulidade, desisti. Deixa para lá. Já falei, já preguei. E aí um dia, depois de algum tempo, acho que uns 2 meses depois, ela me ligou e disse, pastor, eu queria ir para a igreja. E aí eu fui lá e dei carona. E até hoje ela está aqui conosco. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Muitas vezes no momento nós não entendemos, a coisa não funciona. Mas Deus tem o seu tempo e um momento próprio. Outra vez eu estava evangelizando uma jovem, lá em Timon, estava evangelizando, e eu ia lá semanalmente pregar o evangelho para ela. Enquanto eu pregava, tinha uma outra, que a irmã dela estava fazendo a limpeza ali por perto, e eu pregando para essa. Pois essa aqui não se converteu, ela não quis saber, mas a que estava fazendo a limpeza, essa se converteu. Isso para mim foi maravilhoso, porque enquanto eu estava focando nessa, pregando para essa, Deus estava focando naquela. E a semente produziu lá. Hoje ela está lá em Brasília, é uma crente em Cristo Jesus. A palavra é a espada do Espírito. É por meio da palavra que Deus converte pecadores. Então, meus irmãos, isso eu estou contando, e essa aplicação é importante para que a gente tenha ânimo, encorajamento para ensinarmos. Nós que somos os pastores aqui, devemos ensinar, incansáveis no ensino, na pregação. Professores da escola bíblica, não desanimem, mesmo aquelas crianças que vocês acham que são mais difíceis, que não estão assimilando nada. Continuem pregando, continuemos ensinando, e isso em oração. Aquela pessoa que você está evangelizando, que você acha que não vai dar em nada, continue. Se for da vontade de Deus, Ele vai fazer a obra e fará a seu tempo. Porque para Ele não existe impossíveis. Não existe para Ele coração duro. Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele tira a incredulidade e põe fé. Ele tira a dura cerviz e põe arrependimento. O que nós temos que fazer é pregar, é ensinar, é evangelizar e orar. E no momento certo, Deus vai agir segundo a sua soberana vontade. Então não vamos desanimar, irmãos, vamos seguir firmes, pregando, ensinando. Então, pais, ensine os seus filhos. Há uma coisa que desanima, é quando você ensina os filhos, ensina desde cedo, e você não vê nada acontecendo. E há muitos casos, inclusive, de pais, que muitas vezes os filhos, você não vê evidência da graça, e até às vezes se afastam dos caminhos do Senhor, mas não é, continue firme, porque Deus pode fazer a obra. Continue orando, continue ensinando, continue perseverando, não desista. Enquanto há vida, há esperança. Aquele ladrão que morreu ao lado de Cristo, aquele que o Cristo salvou, foi no apagar das luzes, no último instante. O Senhor Jesus Cristo trabalha naquele coração e diz para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem passou a vida na incredulidade, nunca quis saber de Deus. Mas no último instante Deus o salvou.
Porque Deus é poderoso para salvar. Ele diz que o seu braço não está encolhido para que não possa salvar. O braço dele está estendido. E ele salva poderosamente. Porque nas suas mãos estão a força e o poder. E não há quem lhe possa resistir. Ele é Deus. Uma segunda aplicação, irmãos, desse princípio, o princípio é este. Às vezes a compreensão da palavra de Deus, ela nos vem não no momento que a lemos ou a ouvimos, mas depois. Então esse princípio tem ainda outras aplicações. Por exemplo, e é a segunda aplicação, que isso é um estímulo para nós meditarmos na palavra de Deus. Às vezes você lê a palavra de Deus e você não entende. Às vezes você ouve uma pregação, você não entendeu tudo daquela pregação. Então medite naquilo. Leia mais vezes, leia várias vezes aquele texto. Reflita sobre aquele texto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então devemos meditar. Meus irmãos, nós vivemos num tempo tão corrido, nós temos tantos afazeres e nós perdemos essa prática tão importante da meditação nas Escrituras. E aqui eu gostaria que nós aprendêssemos sobre isso. E nós aprendêssemos com aqueles que foram mestres nessa arte, na arte de meditar. E os mestres foram os puritanos no século XVII, especialmente lá na Inglaterra. Eles desenvolveram toda uma metodologia de como meditar, de como refletir na palavra de Deus. E eu queria partilhar com vocês alguma coisa disso. Por exemplo, eles falavam inclusive da preparação, que você tem que se preparar para a meditação, purificando o seu coração das preocupações, das coisas desse mundo. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados, é estudo, é trabalho, é dívida, é não sei o quê, que nós não só pensamos nessas coisas, a nossa mente está ocupada só com essas coisas. E nos esquecemos da palavra de Deus, de meditar nas Escrituras. Então eles diziam: se preparem, purificando o coração de vocês dessas preocupações mundanas. Purifica o coração de vocês da culpa e da poluição do pecado. Considerem, uma terceira coisa que eles diziam em termos de preparação, considerem a prática da meditação como algo sério, como algo importante, como algo relevante. Em quarto lugar, eles diziam: encontrem um local apropriado em que você não será interrompido, em que você possa de fato gastar tempo em meditação. E uma quinta coisa de preparação, eles diziam: mantenha o corpo numa posição reverente, para que você não durma, para que você não desvie o seu pensamento, para que você consiga realmente se concentrar. Então essa era a maneira de se preparar para a meditação. Quanto à própria prática da meditação, eles nos ensinam o seguinte: primeiro, ore a Deus, pedindo a capacidade de se concentrar, pedindo iluminação para que você entenda as verdades bíblicas. Em segundo lugar, leia as Escrituras e escolha um versículo, alguns versículos, ou um texto, ou uma verdade, ou uma doutrina bíblica, para você pensar, se concentrar e refletir sobre isso. Em terceiro lugar, eles diziam: fixe os seus pensamentos nessa passagem bíblica ou nesta doutrina bíblica que você achou relevante, e faça isso especialmente levando em conta as suas circunstâncias. Ou seja, você às vezes está deprimido. Então escolha uma verdade bíblica, um texto bíblico que tenha aplicação para aquela situação. Como por exemplo, se você está desanimado, pense, por exemplo, nas promessas de Deus. Reflita sobre elas, como elas são grandiosas, como elas são confortadoras. Se você está sendo tentado, reflita sobre o poder do Espírito, sobre a obra de Cristo. Reflita sobre esses temas. Em quarto lugar, eles diziam: desperte as suas afeições como amor, desejos, esperança, coragem, gratidão, zelo e alegria, para que você possa glorificar a Deus. Nesse ponto eles diziam: façam monólogos com a sua própria alma, como nós vemos nos Salmos. Os salmistas dizendo: porque está abatida a minha alma dentro de mim, porque te perturbas. E aí ele sai conversando consigo mesmo, dizendo: não te esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Ele é quem sara Ele é quem te sara, Ele é quem te perdoa, Ele é quem te cura, Ele é quem te salva.
Então você falando consigo mesmo, Deus é quem me perdoa, Deus é quem me salva, Deus é quem me cura. Então converse consigo mesmo a fim de despertar em você o desejo, o amor, a gratidão, o desejo de servir a Deus mais e mais. Então faça isso. Em quinto lugar, eles diziam, aplique as suas meditações a si mesmos para despertar na alma o dever e o consolo, para impedir que a sua alma peque. Então aplique essas verdades ao seu coração. E aí em sexto lugar eles diziam, transforme as suas resoluções, transforme em resoluções firmes as aplicações que você fizer. Então, de repente, você está lendo um texto, e aí você está vendo que aquele texto, você está abatido, e o texto fala das promessas de Deus, e aí você aplica aquilo, e você pensa na riqueza que você tem em Cristo, nas promessas gloriosas, no futuro que você vai ter com Cristo. Então, pensando em tudo isso, o seu coração se alegra, você aplicou essa verdade, então você vai tomar uma resolução. Qual? De hoje em diante eu vou pensar mais nas promessas de Deus. De hoje em diante eu vou olhar mais para aquilo que, a minha riqueza que eu tenho em Cristo. De agora em diante meu coração vai estar mais voltado para isso. E viva isso. Pense mais nas coisas lá do alto. E em sétimo lugar eles diziam, concluam com oração, com ações de graças e cântico dos salmos. E quando de fato nós fazemos isso, irmãos, nós separamos tempo para a meditação nas Escrituras. E quando o Espírito de Deus trabalha em nós por meio da sua palavra durante a meditação, o resultado é fé, e fé firme no Senhor. Vejam que quando os discípulos entenderam pelo Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo, conforme o verso 22, o que aconteceu? Qual foi o resultado? Diz, eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então a fé deles foi confirmada, foi fortalecida por um entendimento da palavra de Cristo. Então vamos praticar isso. Isso aqui, irmãos, por exemplo, se vocês quiserem mais detalhe, eu posso passar para vocês sobre essa prática da meditação. Está lá no livro do Joel Bick, um calhamaço, que fala da Teologia Puritana, é o título do livro. E lá ele tem uma parte específica que trata dessa arte de meditar, e nós precisamos, meus irmãos, resgatar isso. Nós precisamos parar, nós precisamos tirar tempo nessa vida frenética que nós levamos para gastar tempo com a palavra de Deus. Para que a nossa fé seja fortalecida. Para que Deus seja glorificado em nossa vida. Então o princípio que nós estamos dizendo aqui, irmãos, e que nós estamos considerando é que às vezes a compreensão da palavra de Deus nos vem não no momento em que nós a lemos ou ouvimos, mas depois. Às vezes acontece isso. E uma terceira aplicação desse princípio, irmãos, é que a fé não é um salto no escuro, mas sim a compreensão lógica, pela ação do Espírito Santo, a compreensão lógica da palavra de Deus. Vejam como foi que esses discípulos foram fortalecidos em sua fé. Só quando eles entenderam, pela ação do Espírito Santo, sobre o que Jesus estava falando. Enquanto eles não tiveram a compreensão, eles não tiveram, a sua fé não foi fortalecida. Vejam o texto, verso 22, quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então eles só creram quando eles entenderam. Então a fé não é um salto no escuro. Não é você ir contra a lógica. A fé é você compreender, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus. E quando isso acontece, então a fé de fato é produzida em nosso coração, pela ação do Espírito. Isso significa, irmãos, que
eu devo procurar compreender mais a palavra de Deus, estudar mais a palavra de Deus, aquelas coisas que não estão bem definidas na minha mente em relação às doutrinas bíblicas, em relação à palavra de Deus, eu devo procurar estudar mais. Converse com seu pastor, com seus pastores, com aqueles irmãos mais esclarecidos, compre livros que tratem desse assunto, busquem compreender, porque a fé só nos vem quando nós compreendemos a palavra de Deus. Então busque compreender. Isso também tem aplicação, irmãos, para a nossa evangelização. Que na nossa evangelização nós devemos procurar ser lógicos, coerentes naquilo que nós falamos, naquilo que nós anunciamos do Evangelho. Nós devemos saber articular bem as ideias do Evangelho, as partes do Evangelho, para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus de forma lógica, de forma coerente, de forma compreensiva. Porque somente assim o Espírito vai produzir a fé no coração. Isso nos mostra que nós devemos procurar atingir não só os sentimentos das pessoas, mas sobretudo a razão, a mente. E quando a mente entende pela ação do Espírito, isso desce ao coração e essa vida é transformada. Muitas igrejas hoje, elas fazem o seguinte, nós até conversávamos ontem na reunião dos jovens aqui, que todo culto é voltado para o descrente, porque a intenção é que o descrente se volte para Cristo, e ao final do culto, na hora da pregação, na hora do apelo, muitas pessoas venham à frente. E no final, quando o pregador ele termina a mensagem, alguém no teclado começa a botar uma música que é assim emocionante para trocar os sentimentos, e então o pregador fica fazendo aqueles apelos e apelando de fato simplesmente para as emoções das pessoas. Isso está completamente errado. É claro, nós devemos procurar despertar os sentimentos, mas despertar os sentimentos através da compreensão correta da palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos ser coerentes também na nossa evangelização. Bem, irmãos, observem, nesse texto, e agora para concluir, a segunda parte nós vamos fazer no próximo domingo. Esse sermão vai ser um sermão em duas partes. Hoje a primeira, até o verso 22. A segunda parte, do versículo 22 ao 25, no próximo domingo, se Deus nos permitir. Mas aqui nessa conclusão, eu queria que você olhasse para esse texto, você se lembrasse dessas lições importantes, esse princípio maravilhoso, de que às vezes a palavra de Deus, ela é compreendida, não no momento, mas depois. Mas sobretudo, eu gostaria que os irmãos olhassem para esse texto e vissem quem é Jesus. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele diz, na casa de meu Pai vocês estão fazendo o comércio, estão fazendo o mercado. Ele é o próprio Deus, porque Ele é o Emanuel, o templo apontava para Ele, a habitação de Deus no meio do povo. O templo apontava para Ele, porque seria nele que os nossos pecados, aconteceria o verdadeiro sacrifício, seria nele que o verdadeiro sacerdote iria oferecer o sacrifício, e seria nele que os nossos pecados seriam de fato cancelados. Ele é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro templo, Ele é o próprio Deus. Portanto, Ele é o nosso único super-herói. E Ele, na verdade, é o verdadeiro. E não simplesmente um super-herói como o Superman, que, embora seja tão poderoso, capaz de aniquilar os seus inimigos, tem uma fraqueza criptonita e ele se torna nada. O nosso Cristo não tem nenhuma fraqueza. Ele é o Todo-Poderoso. Nas suas mãos estão a força e o poder. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E hoje Ele vive e reina sobre tudo e sobre todos. Plenamente homem, plenamente Deus, Todo-Poderoso, que vive e reina, hoje e sempre. Esse é o nosso herói.
Foi Ele que nos redimiu, Ele que veio a este mundo, Ele não era daqui, Ele veio e se tornou como um de nós, Ele morreu naquela cruz por mim e por você, Ele destruiu os nossos inimigos, destruiu o pecado, destruiu Satanás e venceu a própria morte e nos dará a glória eterna. Esse é o nosso super-herói e o único. A Ele, pois, a glória, hoje e para sempre. Amém.